Olá magos e magas, eu sou o Dan e sejam bem-vindos a Nishounen. Hoje continuando a nossa semana especial com informações de Black Clover, reveladas agora nos últimos acontecimentos do mangá, nessa saga atual. A gente hoje vai responder algumas questões que ainda ficaram ocultas no mangá. Vamos falar sobre isso nesse vídeo de hoje, comentar todos esses assuntos, e eu conto muito com o seu apoio pra deixar o likezão. Seu gostei é muito importante nesse vídeo de hoje, então vamos tentar cumprir a meta de 6.000 likes nesse vídeo. Conto também com a sua inscrição. Se você for novo por aqui, não esquece de se inscrever. Se não for novo, dá uma conferida se por algum motivo louco o YouTube não te desinscreveu, confere aí embaixo. Afinal, mais de 50% das pessoas que assistem os vídeos não estão inscritas no canal ainda, então dá uma conferida aí embaixo. Mas pessoal, antes da gente seguir com este vídeo de hoje, eu quero apresentar pra vocês uma oportunidade muito legal, muito bacana pra aprender a falar japonês e também entender os seus animes sem precisar de legenda, sem precisar de tradução. Conseguir ler os seus mangás diretamente do japonês e também entender o que tá sendo falado nos animes. Isso seria muito legal, mas a gente sabe que é um pouco complicado de conseguir aprender japonês. Pelo menos era um pouco complicado. Agora ficou mais fácil graças ao método Kenji Sensei Academy, um curso de japonês que vai te explicar o passo a passo para você conseguir aprender japonês. Não só com o material do curso, mas também aproveitar dos animes e dos mangás para conseguir melhorar, para conseguir aprender cada vez mais da língua, até que você consiga acompanhar tudo facinho. Com este método vai ficar mais fácil de você encontrar os materiais para aprender japonês, porque você não vai ficar completamente perdido em onde começar a estudar. Você vai saber por onde começar, vai saber como utilizar os animes que você curte para aprender, vai conseguir utilizar os mangás para entender melhor e também todo dia você vai conseguir evoluir cada vez mais, até que chega o ponto que você consegue entender completamente os seus animes sem precisar de legenda. Dá uma conferida aí no primeiro link na descrição, porque todo mundo pode aprender japonês, e essa é a oportunidade perfeita pra você já aprender. Eu sei que você vai curtir e vai impressionar todo mundo falando uma nova língua, então confere aí embaixo. Agora sim, sem mais delongas, bora pro vídeo! Eu decidi montar esse vídeo de hoje com algumas perguntas super interessantes de vocês sobre esses últimos acontecimentos, principalmente deste último capítulo do mangá. E a gente vai começar esse vídeo de hoje com a pergunta do Maurício Santos. O Asta vai tentar controlar o poder do demônio dele? Ele vai pegar o braço de volta? Olha, isso realmente pode acontecer em algum momento. Afinal, todo mundo já tá teorizando que a gente vai ver uma relação muito parecida com Naruto e Kurama ali no meio daquela batalha. Mas eu acredito que vai funcionar bem diferente, porque a gente vai ver, pelo menos eu acredito, o Asta simplesmente com parte do poder do ser do outro mundo sendo capaz de vencer a Tríade. Sim, agora sim existe essa possibilidade. Inicialmente eu achava muito difícil, e eu sempre disse pra vocês que possivelmente o Asta não iria conseguir enfrentar o Dante. Eu sempre acreditei que ele e o Yami não seriam capazes de vencer, porque mesmo eles não acreditavam que eram capazes de vencer. Mas agora, o próprio ser que vive dentro do interior do Asta disse que iria dar pra ele o verdadeiro, autêntico poder do outro mundo. E ali, naquele momento, a gente viu que um único braço foi o necessário, aparentemente. O Asta se tornou muito mais forte, aparentemente a antimagia estava muito mais leve nele, e ao mesmo tempo a gente viu que o seu braço se tornou uma grande armadura. Então, a partir daí, a gente tá vendo pela primeira vez uma manifestação real de um ser do outro mundo no mundo dos magos. O Zegrid, que possuía a magia da Kotodama, como a gente sabe, não conseguiu interferir diretamente no mundo dos magos. A gente nem viu a sua forma física completa, porque ele não conseguiu escapar de dentro do Palácio das Sombras. E aparentemente, quando eles escapam, eles precisam de um receptáculo físico, ou algo assim. Afinal, pelo menos é isso que a gente tá vendo com toda a Tríade e também com o ser que vive dentro do interior do Asta. E o Asta, nesse momento, ele tá virando seu receptáculo físico. A gente já viu seu braço se transformando, estando completamente diferente. E se a gente prestar atenção em suas mãos, conseguimos ver as suas unhas muito parecidas com garras, as mesmas garras que o ser que vive dentro do seu interior possui. Então agora, se a gente voltar um pouco, voltando pro meio daquela batalha, a gente consegue perceber que o Asta estará lutando com parte daquele poder. Não sabemos exatamente se aquele ser tá dando 100% do poder no braço do Asta pelo menos, ou se o Asta só tá com seu braço porque não consegue controlar o poder no corpo inteiro até o momento, ou simplesmente aquela foi a parte do corpo que ele escolheu. Mas aparentemente sim, foi aquele braço escolhido pelo ser do outro mundo, e é com aquele braço que ele já vai começar a interferir no mundo dos magos. Então sim, em algum momento o Asta vai querer controlar completamente aquele poder, e possivelmente isso vai ser fazendo um acordo com aquele ser. De alguma maneira eles vão acabar se tornando amigos, companheiros. Afinal, a gente sabe que aquele demônio vive no interior do Asta desde o início, pelo menos foi isso que ele nos disse no anime e no mangá. Ele disse que já estava com o Asta há muito tempo, então possivelmente é desde que o garoto nasceu. E ele já teve algumas oportunidades para o possuir completamente, mas não fez. Então sim, existe a possibilidade de ser porque o Asta não estava forte o suficiente para aguentar 100% ainda, mas aquele ser poderia possuí-lo completamente, tomar o controle dele e se fortalecer por conta própria, não ficar esperando que o Asta se fortalecesse. Assim, desse jeito, ele saberia onde se fortalecer e até mesmo facilitaria para uma possessão total, mas não foi isso que ele fez. Então sim, aquele ser que vive dentro do interior do Asta parece ter uma grande ligação com um garoto da antimagia. Ele parece estar por escolha própria ao lado do Asta esse tempo todo. E é por isso que eu acredito que sim, o Asta vai acabar controlando o poder do demônio dele. Eles vão acabar em um certo momento trabalhando juntos, porque existe sim a possibilidade daquele ser desde o início não estar tentando possuir o Asta, apenas dizendo isso para que o garoto conseguisse se tornar forte sozinho, não dependendo
dependendo exatamente sempre de pedir poder pra ele. Ou ele acaba sim querendo possuir o Asta e realmente a outra possibilidade estaria certa, e aí neste caso o Asta teria que o enfrentar pra controlar o seu poder. Eu já falei sobre isso num outro vídeo aqui dessa semana especial, eu vou deixar um card aparecendo aí na tela, mas retornando. Eu acho que o Asta não vai tentar pegar o braço dele de volta. Eu acredito que ele vai acabar mantendo o braço daquele jeito se ele não for capaz de desativar aquele poder junto com a transformação da anti-magia. Afinal, ele fez uma parceria com aquele ser e o Asta mesmo disse que ele se tornaria um demônio se fosse necessário pra superar os seus limites. Então eu acho que ele não vai voltar atrás agora. Seguimos com a pergunta do tio Naruto. E se o demônio for tipo um guarda pra impedir os mundos de se juntarem? Olha, isso realmente pode acontecer, eu já fiz um vídeo há um bom tempo atrás disso, falando que aquele ser que vive dentro do interior do Asta, ele pode não ser um grande vilão. Ele pode estar parecendo um vilão, mas ele poderia estar agindo pra impedir que o portal realmente fosse aberto. Ele poderia ser realmente um demônio que decidiu ficar ao lado dos magos por algum motivo. Ele pode até mesmo ter uma grande ligação com a família do Asta, com a mãe do Asta ou o pai do Asta, e tudo isso poderia ser simplesmente um motivo pra ele sempre se manter ali, ao lado do Asta, e também querer que a Tríade não execute seus planos, porque ele não estaria lutando ao lado dos demônios e ele não queria uma batalha acontecendo entre os dois mundos. Possivelmente ele poderia estar querendo que a maldição que tranca os dois mundos se mantivesse ali. E isso eu comecei a pensar justamente quando apareceu aquela transformação nova do Asta, quando ele perdeu o controle. Naquele momento, quando o Asta entrou no seu maior momento de fúria, ele teve uma certa lembrança, uma lembrança muito difícil, uma lembrança muito dura. E aí, neste ponto, ele acabou simplesmente lembrando do rosto de uma mulher, que estava ferida e preocupada ao mesmo tempo. Mesmo assim, ainda se mantinha sorrindo. Era como se ela estivesse tentando acalmar alguém que fosse importante pra ela. E aí a gente já teorizou que aquela seria talvez a primeira lembrança do Asta, e aquela mulher, no caso, seria a sua mãe. Mas ao mesmo tempo, se a gente parar pra pensar, é muito difícil do Asta, sendo um bebezinho, conseguir se lembrar e entender o que aconteceu no passado, conseguir entender o que aconteceu com a sua mãe, e por este motivo não teria como ele saber que aquilo era uma memória ruim. Então, graças a isso, a gente começou a teorizar que possivelmente aquela seria uma memória do ser que vive dentro do seu interior. E aí, naquele ponto, quando o Asta estava entrando em fúria, suas memórias se misturaram e ele acabou revelando uma das memórias tristes que ele possuía. Poderia ser talvez o momento em que ele se separou da mãe do Asta e virou o receptáculo do garoto. Poderia até mesmo ser que a mãe do Asta fosse a usuária anterior da anti-magia. E ela, como a gente tinha teorizado há um bom tempo atrás, poderia ser alguém que vivia lutando para impedir que a árvore de Qliphort pudesse ser criada e o portal aberto. Então, por este motivo, aquele que tá dentro do interior do Asta seria um inimigo da Tríade. Ele odiaria qualquer um que tentasse abrir aquele portal. E então muita coisa se explicaria no momento que a gente viu ele furioso. Afinal, nem mesmo quando o Asta tentou atacar para pegar a anti-magia no primeiro encontro dos dois, ele mostrou raiva. Ele só demonstrou ira contra o Dante e também nos momentos que ele viu o garoto sendo ferido. Ali ele até mesmo dominava o Asta. Então sim, eu acredito que existe a possibilidade desse demônio estar lutando para impedir que os dois mundos se unam, porque assim o continente inteiro poderia acabar sendo destruído. A próxima pergunta vem do NoobBR. Dan, a Sekirê pode fazer o braço do Asta voltar ao normal com a magia dela? Não é? Olha, eu acho muito difícil ela acabar fazendo isso. Primeiro, já foi aquilo que eu expliquei. O Asta, ele fez um acordo e possivelmente ele vai até o final com a palavra dele. Ele vai honrar a promessa que ele fez com o ser que vive dentro do seu interior, que compartilhou seu poder com o garoto e ao mesmo tempo deu pra ele aquele braço, que seria parte do seu corpo que ele escolheu. E se a gente parar um pouco pra pensar, o Asta já tinha dito antes mesmo de ter esse requisito. Ele acreditava que antes ele já devia ter conversado com o ser que vive dentro do seu interior, falado com ele e pedido seu poder emprestado. Asta dizia que o tempo todo queria que os dois estivessem lutando juntos e ele dizia que faria isso a partir de agora. Então sim, o Asta já tá tentando ser amigo, ser companheiro do ser que vive dentro do seu interior. E então eu acho muito difícil que depois dele usar o poder, ele vai simplesmente tentar se livrar dele, aproveitar do poder que o demônio compartilhou com ele e depois disso tentar pegar o braço de volta, afinal ele prometeu que daria uma parte do seu corpo. Então eu acho que se o Asta não for capaz de simplesmente desativar junto com a anti-magia, ele não vai tentar tirar aquele braço, a não ser que este novo braço comece a fazer mal pra ele ou algo assim, essa nova armadura que surgiu ali. O que eu acredito é que ele possa sim vir a desativar em algum momento, mas sempre que ele for ativar o seu poder da anti-magia, aquele braço vai voltar. E também eu acredito que o ser que vive dentro do seu interior pode fazer com que ele ative a qualquer momento, tomando total controle do braço do garoto, quando ele desejar. Afinal, não faria muito sentido ele simplesmente pedir o braço do garoto e não querer usar. Mesmo se a intenção dele for querer preparar o corpo do Asta até que ele possa se tornar um receptáculo completo, eu acho bem difícil que ele simplesmente vai abandonar o uso daquela armadura ali. Mas voltando pra Sekirê, caso o Asta realmente não deseje ficar com aquele braço e ele peça pra ela utilizar sua magia de selamento pra quebrar aquela maldição e devolver o braço de volta, eu acho que ela não consegue fazer isso. O poder da Sekirê não deve conseguir interferir diretamente algo que venha de um outro mundo. Ela possivelmente só deve conseguir quebrar selamentos físicos ou algo assim, não algo que esteja no interior do usuário, como por exemplo o Asta, que seu braço se transformou por causa do ser que tá dentro do interior dele, os dois fizeram um acordo e aí o braço dele se transformou. Da mesma forma como ela não conseguiu libertar a Loropética da maldição da Megícula. Tudo isso porque não só foi algo de outro mundo, como também foi lançado no interior de Loropética. Aquilo realmente vai além de uma simples maldição. Então mesmo a magia de selamento da Sekirê agora fortificado com runas e também sendo capaz de quebrar praticamente qualquer porta, ela não deve ser capaz de interferir
diretamente a este tipo de maldição, da mesma forma que a espada do Asta também não é capaz. O Asta não disse diretamente isso, mas ele possivelmente deve ter tentado tirar a maldição da Loropetka, e ele não conseguiu, afinal ela ainda estava com a maldição quando enfrentou Megícula novamente. E a mesma coisa deve acontecer com o seu braço agora, deve ser o mesmo tipo de magia. E por hoje é isso, muito obrigado por terem assistido até aqui, eu espero muito de coração que todo mundo tenha curtido. Eu vejo vocês no próximo vídeo, até lá, um grande abraço e tchau!